Bispos do Brasil pela TV Evangelizar. Hoje a nossa equipe está na Bahia para falar com Dom João Carlos Petrini, bispo de Camaçari. Dom Petrini, muito obrigado por atender a nossa equipe. Eu que agradeço, é uma grande honra para mim falar com você, Everton, e com a TV Evangelizar, é uma grande alegria. O que aconteceu no braço do senhor? Eu escorreguei e acabei quebrando um ossinho, mas na terça-feira próxima já vou tirar o gesso. Caminhando, estava caminhando, caiu? Caminhando no quintal de minha casa, uma fruta podre aí me traiu. Nada grave, né? Nada grave. Dom Petrini, o senhor é italiano, nascido na Itália? Eu nasci na Itália há muito tempo atrás, agora sou cidadão brasileiro de carteirinha. Vivo no Brasil há 50 anos. É uma grande alegria, é uma grande felicidade servir este povo e a Igreja de Deus nesta terra. Primeiro bispo de Camaçari. Primeiro bispo de Camaçari. Grande Salvador. Na região metropolitana de Salvador, o centro de Camaçari dista 50 quilômetros do centro de Salvador. É próximo. É o polo industrial, onde tem as grandes indústrias, inclusive a Ford, com cerca de 12 mil trabalhadores. Então é uma cidade de recentíssima constituição. 50 anos atrás não alcançava 5 mil pessoas e agora são 300 e alguma coisa. Cresceu muito. Explodiu. E com grandes desafios da condição urbana, com migrantes. A maior parte dos moradores de Camaçari não nasceram ali. Quando eu pergunto em algum momento de assembleia, de grupo grande, assim, pergunto aí, quem nasceu aqui, levante a mão, pouquíssima gente. E o fato da migração tem um aspecto muito positivo e um menos. Positivo é que quem chega a Camaçari vai buscar trabalho. Vem de onde daí? Vem do interior, de todo o Nordeste, mas também de Minas, de São Paulo, alguns estrangeiros. Mas quem chega a Camaçari chega em busca de trabalho. Então vem com toda a garra, com a abertura, disponibilidade para fazer um curso de aperfeiçoamento, para profissionalizar-se, para estudar, terminar o segundo grau, senão não entra, nem para ser faxineiro em algumas empresas, porque são exigências atuais. E este é um aspecto muito positivo. A tendência é sempre pensar que o centro da vida afetivo, dos interesses, está lá na cidade de origem. Alguém fala comigo assim, porque lá em casa tem um pé de caju. Eu falei, eu estive na sua casa, não vi nenhum pé de caju. Não, lá no Piauí, quer dizer, depois de 20 anos ainda o coração está... E isto cria menos raízes ali no local. Este talvez é um dos desafios que deve ser enfrentado. Mas, por outro lado, a igreja também tem a oportunidade de ser casa de acolhida para essas pessoas, né? Exatamente. As pessoas chegam com uma ligação com Deus que vem lá daquela religiosidade mais simples, às vezes, do interior, mas não desaparece. E o apoio... Eles buscam na igreja, na pessoa de Jesus, um apoio para poder enfrentar desafios que são grandes. Chega um jovem de 20 anos, não tem ninguém da família, e deve conseguir emprego, e depois quem compra um terreninho, começa a construir uma casa, depois chama um parente, um irmão, um cunhado, e amplia a casa, e sempre a relação com Deus se torna fundamental para poder resistir tantas confusões típicas do nosso mundo. Muito bom. Posso dizer que de quinta-feira na Catedral tem adoração do Santíssimo e 1000 pessoas estão ali. Igreja lotada. Lotadíssima, tem 800 lugares sentados e na realidade tem gente em todo canto, até do lado de fora, no corredor externo e na frente. Bom, a vocação, seminário, o senhor está estruturando tudo isso lá, propedêutico, filosofia, teologia, como é que funciona essa organização? Temos o propedêutico funcionando na nossa diocese e o seminário maior, digamos assim, filosofia e teologia, nós enviamos para Salvador, aqui diocese mãe. Nós temos 6 seminaristas no propedêutico e 7 no seminário maior.
E já eu ordenei 10 padres, então... Em 10 anos, Em 10 10 anos, 10 padres. O que é um ótimo número, né? Está perfeito, um caminho maravilhoso. E continuaremos a ter mais ou menos uma média de um por ano nos próximos anos. Dom Petrini, vamos conhecer um pouquinho mais da sua história vocacional. Lá na Itália, depois Brasil, como é que surge o Brasil na vida vocacional de Dom Petrini? Bem, em primeiro lugar, quero dizer que eu nasci quando terminou a Segunda Guerra Mundial. Por isso, me considero filho da paz. Meu pai retornou no início de 45 e eu nasci no final do ano de 45. Então, uma coisa que me marca até hoje é que eu vi na minha infância uma paixão dos homens adultos para reconstruir o que a igreja tinha destruído. Reconstruir casas ou construir casas melhores do que tinham antes, e hospitais e estradas. E então eu carrego dentro de mim este olhar positivo diante da realidade, que não se escandaliza quando vê coisas de força de destruição atuando, mas carrego comigo todo um ímpeto positivo de dizer, aqui se poderia fazer isto, aqui poderíamos fazer assim, para reconstruir positivamente a realidade. Minha família era modesta, simples, meu pai trabalhador, minha mãe em casa, um irmão mais velho que já está no paraíso. Estudei no colégio clássico, que lá são 5 anos, estudando muito latim e muito grego, e depois estudei ciências políticas. No último ano do segundo grau, encontrei um grupinho que depois se chamou Comunhão e Libertação. Naquela época ainda não tinha esse nome. Comunhão e Libertação. Pela primeira vez reencontrei a mesma fé dos meus pais e dos meus avós, porém vivida com tanto entusiasmo, com tanta beleza, com tanta paixão, com uma profundidade de amizade, de compreensão de todo o contexto, com uma abertura enorme para toda a realidade do mundo inteiro, etc., que eu pensei, bom, este é o meu lugar. E comecei então a frequentar com uma fidelidade que até hoje não abandonei. E assim, depois, como eu fui estudar a Perugia, que é quase 200 quilômetros de distância da minha casa, sem querer, acabei deixando naquela cidade 2 grupos de Comunhão e Libertação. O senhor participou do início do movimento? Do início na minha cidade, na tua cidade. 10 anos depois do início lá em Milão. Porque começou em Milão, o movimento começou em Milão, através de Monsenhor Luigi Giussani, que era professor de uma escola de segundo grau, mas os jovens de Milão iam passar férias no Mar Adriático, e a minha cidade é bem no Mar Adriático. Então, é desta forma que inicialmente o movimento se espalhou pela Itália. Decidiu ser padre? Muito tarde, sempre eu tinha conhecido padres que não admirava, me pareciam mais guarda-roupas ambulantes, como dizer, sem muita sensibilidade, sem graça, sem entusiasmo pela vida, sempre assim um pouco. Eu pensava comigo, não, na minha vida tudo menos padre, mas muito envolvido e vendo que Deus me chamava a comunicar com facilidade o entusiasmo que eu tinha encontrando Jesus neste movimento. Um Jesus diferente, o senhor encontrou, diferentes, né? Com certeza. E então começou a formular-se na minha cabeça, mas será que eu estou enganado? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Depois, evidentemente, conheci outros padres de grandíssimo valor, a começar de Giussani, um padre que é o meu pai espiritual mais direto, que faleceu poucos dias atrás e que coordenou a equipe que chegou ao Brasil. Éramos 5, 3 sacerdotes e 2 leigos. Eu era um dos 2 leigos. Comecei a estudar teologia, mas a grande decisão eu a tomei num diálogo com o cardeal de São Paulo. Porque estava com dúvida, será que é legítimo eu querer ser padre se durante tantos anos achava que isso seria cardeal? A última coisa? Era Dom Paulo Evaristo. E então ele me disse... Já no Brasil? Já no Brasil. E ele já metade dos estudos teológicos. E ele me disse, mas é claro, sim, eu também tive momentos de dúvida, você
tem tudo para ser um bom padre, etc. Dali em diante, eu nunca mais duvidei, porque tinha sido educado por Dom Giussani a entender que através da palavra do bispo chega a mim a vontade de Deus. Explica um pouquinho a missão do movimento Comunhão e Libertação. Tem muita gente que conhece, mas tem muita gente que nunca ouviu falar, né? Bom, Comunhão e Libertação é um movimento que surgiu nas escolas de Milão, depois se espalhou pelas escolas de toda a Itália, hoje está presente em mais de 70 países no mundo, inclusive na África e na Ásia, e tem como característica, digamos assim, reconhecer a presença de Cristo na nossa realidade agora, porque Ele não foi embora. Sim, subiu ao céu, mas não quer dizer que foi embora. É uma presença real. E esta presença com a qual eu posso entrar num relacionamento de familiaridade, mexe comigo, com o meu coração, com a minha inteligência, maneira de planejar o futuro, de valorizar as poucas capacidades que eu tenho. Então, é um choque de vitalidade, de tal maneira que a pessoa floresce nas suas capacidades. E não despreza a razão, fé e razão. Ao contrário, porque a razão é um grande instrumento que Deus nos deu para poder compreender sempre mais, até mesmo algo do seu mistério. Exatamente. O senhor estudou política, ciências políticas, fez doutorado, inclusive. Depois, chegando no Brasil, quando Dom Paulo Evaristo me pediu para deixar a periferia, o último bairro de São Paulo, na Zona Leste, para ir para a universidade, ele me disse, você tem que estudar, não pode ir lá cair de paraquedas para evangelizar os universitários. E acabei fazendo, então, mestrado em Ciências Sociais, depois doutorado em Ciências Sociais, e isso acabou redirecionando a minha vida para o ambiente acadêmico, que até hoje eu continuo sendo professor de teoria sociológica da família na Universidade Católica. O senhor gosta de dar aula, né? Gosta da sala de aula? De sala de aula, de fazer pesquisa, de publicar. São atividades que complementam. E o senhor sobreviveu ao doutorado, né? Com um sorriso no rosto. Com certeza, que era a admiração de um meu orientador que dizia, mas você é sociólogo e tendo a fé, como é que pode? Ficava admirado. E na realidade são caminhos possíveis quando a nossa inteligência se enraiza em Cristo como grande critério também, que nos ajuda a avaliar adequadamente cada circunstância, cada ideologia, cada teoria, cada autor, etc. Veja, eu estou diante de uma riqueza da igreja aqui, né? Dom Petrini, doutor em Ciências Sociais, viveu com Dom Paulo Evaristo Arnes, viveu toda a situação política do Brasil, ditadura militar. A ditadura militar duríssima. Quais foram as marcas que estão ainda no coração, na mente? Se fosse para resumir um pouquinho esse período da história brasileira, né? Que a igreja esteve ali também como um ator importante dessa situação? Eu vi que, como as circunstâncias eram muito duras e agressivas, a coisa mais delicada era preservar o equilíbrio naquelas circunstâncias. Então, o que eu entendi? O senhor era padre, pároco? Não era nem padre nem pároco ainda. Sim, depois padre em 75, com um curso breve de teologia por causa dos estudos anteriores que eu tinha feito. Eu vi que uma pessoa que vive solitariamente, como muitos padres às vezes se sentem como uma espécie de lobo solitário, que vai para aqui, faz isto, faz aquilo. Quem vive solitariamente corre grande perigo de se perder. Eu vi muitos padres perdendo o próprio sacerdócio exatamente por isso. Grande generosidade, grande dedicação, mas somente uma amizade fraterna, séria, como uma companhia vocacional de pessoas que me levam a sério e que se devem me dizer, olha, você está fazendo bobagem, não é assim, tenha esta liberdade e vice-versa de minha parte. Isto é fundamental, porque quanto mais conflitiva a situação externa e agressivas as circunstâncias que vemos de pobreza, de violência, mais necessitamos de uma companhia humana na qual possamos reconhecer tu, Senhor, aqui. E então é contigo que eu posso abraçar tantos desafios.
venha para ser a luz da minha inteligência e a sabedoria do meu coração. E na Eu ditadura diria assim. era um clima muito hostil, muito pesado. Hostil, e 3 jovens da paróquia onde eu morava, não era pároco, mas morei em paróquia, foram presos, um deles foi torturado, injustamente, não tinha nenhum problema sério. O senhor foi perseguido? Não diretamente. Certas coisas que a gente ficou depois sabendo, de bastidores, o meu nome percorreu alguns lugares, etc. Mas na paróquia, durante um certo período, os padres eram gravados em suas homilias, quando falavam. O senhor teve medo? Eu tive medo. Eu estava sempre, como dizer, atento a não estar só em momentos que poderiam ser perigosos nesse sentido. Tivemos um momento engraçadíssimo. Primeiro grupo de universitários e pensamos de fazer, na Sexta-feira Santa, um gesto para convidar outros universitários. Caminhando com Jesus, era a ideia de comunhão e libertação, digamos assim. Mas lá estavam duas caminhonetes da polícia no ponto de encontro e as pessoas percebendo foram embora, quer dizer, não aconteceu aquele evento. E eu entendi que precisava ter até uma maneira mais prudente de avançar para não despertar conflitos inutilmente, só para defender uma palavra ou só para defender uma... E como é que o movimento, como é que a ditadura via o movimento Comunhão e Libertação, o padre da Comunhão e Libertação? Bom, tendo o respaldo da igreja, isto me dava liberdade. O que nós fizemos nos primeiros anos, 76, 77, todos os anos 70 e depois 80 também? Pequenos grupos nas universidades. Muitas vezes eu estava com a sensação que alguém estava lá, não porque estava interessado em Jesus, mas porque tinha sido enviado a controlar o que estava acontecendo. Vocês. Estávamos falando da cultura universitária, das aulas e das disciplinas que eram dadas, e de Jesus e do Evangelho. E foi um caminho interessante. Bom, Dom Petrilli, eu insisto no seu sorriso porque o senhor veio de um pós-guerra, Itália, conviveu no regime ditatorial no Brasil, manteve o sorriso, né, até hoje. Mas quero que o senhor foque aqui, para encerrar esse bloco, na pessoa de Dom Paulo Evaristo Arce, que o senhor conviveu com ele. Eu gostaria de saber um pouquinho da saúde mental de Dom Paulo no final da vida dele, no tumulto desse regime, né? Porque ele viveu toda essa situação e não é fácil ser bispo numa situação tão penosa como essa. Bom, e a minha experiência com Dom Paulo tem 2 momentos. No primeiro momento, ele emergiu diante de todos os padres como um verdadeiro gigante, um homem de Deus também. Porque um sacerdote da arquidiocese tinha sido preso pela polícia política e torturado, e ele conseguiu visitá-lo, porque se apresentou como arcebispo, não tinha chefia lá e entrou. No dia seguinte, o jornal O São Paulo apareceu com o título de primeira página, manchete inteira, Padre Giulio Vicini vergonhosamente torturado, etc. E depois convocou todos os padres, eu não era ainda padre, mas fui lá para participar, e ele contou passo a passo como tinha conversado com o governador do estado, com o prefeito, com o general do 2º Exército e tal, e relatando o que tinha feito. E depois disse, se caminhamos juntos, eu vou dar toda a proteção possível a cada um de vocês, e quando tomamos uma decisão para reclamar dos direitos humanos que sejam violados, etc., eu defendo vocês. Se alguém faz um caminho solitário, eu não tenho nada a ver. E foi impressionante porque isto agregou o clero numa unidade que, numa cidade grande como São Paulo, mais de 1.000 padres, acho que eram 1.200, vindo de todos os cantos do mundo, foi um milagre. Isso é uma coisa grandiosa. Depois, assim, as pressões políticas e ideológicas e a imprensa, o jogo da imprensa, que ele falava em meia hora e na imprensa aparecia só os últimos 5 minutos onde ele falava
estava falando de algum problema social, digamos assim, da sociedade, ignorando tudo que ele tinha falado de outros aspectos, etc. Isso acabou, talvez, influenciando demais para dar mais atenção à mídia e menos, talvez, às outras questões. Permaneceu a grandeza dele como defensor das liberdades democráticas, dos direitos humanos. Se faltasse uma figura como Dom Paulo, seria um desastre muito maior. Foi fundamental. Em São Paulo. Depois do intervalo, nós vamos continuar esse assunto maravilhoso com Dom João Carlos Petrini, bispo de Camaçari, hoje Bispos do Brasil. Está aqui, o programa Bispos do Brasil está na Bahia, falando com este homem sensacional, espetacular, que nos ensina em cada gesto, em cada sorriso. Dom Petrini, daqui a pouco a gente volta. Bispos do Brasil, hoje na Bahia, estou aqui com Dom João Carlos Petrini, bispo de Camaçari. No bloco passado falamos sobre comunhão e libertação, ditadura militar, São Paulo e depois o senhor vem para Salvador. Como é que surge o episcopado, bispo auxiliar de Salvador, para chegar em Camaçari? Bom, antes de ser, eu fui nomeado bispo auxiliar de Salvador em 2005. Eu tinha chegado aqui em Salvador em 1989, em fevereiro. Ainda criei um seminário propedêutico juntamente com Dom Josafá, que era o meu vice, que foi uma experiência muito bonita. Sempre tive um pé na universidade. Poucas horas, 10 horas semanais, 20 horas semanais no máximo em algum momento, para não perder o contato com este ambiente acadêmico que já fazia parte da minha vida. Em 98 iniciou aqui o Instituto da Família, a seção brasileira do Pontifício Instituto João Paulo II para estudos sobre matrimônio e família, criado por João Paulo II em Roma, e com o pedido que se espalhasse em todos os continentes. O senhor que traz para o Brasil? Então, quem traz para o Brasil foi Dom Lucas Moreira Neves, era o cardeal de Salvador, e eu fui o primeiro diretor. O tema família acabou tornando-se o meu grande tema, que me acompanha até os dias de hoje. Continuo sendo professor. Criamos, inclusive, na Universidade Católica, um programa de pós-graduação em família na sociedade contemporânea, nota 5 na CAPES. Quem circula nesses ambientes acadêmicos sabe que nota 5 na CAPES para uma universidade particular no Nordeste do Brasil é um milagre. E para falar assim. sobre família. E para falar sobre família. Que coisa boa, Dom Petrini. E se não tivesse este programa de pós-graduação em família, as únicas vozes a falar da família seriam as vozes de alguns grupos que vão em direções completamente contrárias àquilo que nos interessa. O senhor trouxe para a CNBB, para a Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e a Família, o senhor presidiu, né? A sociologia, o estudo acadêmico, Exato. As ciências sociais para a temática da família. Eu Isso acho, fortalece a igreja, né? Com certeza. Bom, a pastoral familiar, ela durante muito tempo estava meio à margem. E foi com João Paulo II, agora santo, que ele exigiu que a pastoral familiar fosse organizada nas regiões e também a nível nacional. Eu participei, fui presidente durante 4 anos, mas também tinha participado já antes, até como padre e depois como bispo. E a pastoral familiar cresceu no Brasil capilarmente. Na minha época se publicava, ainda se faz, um subsídio anual, Hora da Família, e nós distribuíamos entre 250 e 300 mil exemplares por ano daquele subsídio, que se tornavam instrumento de trabalho nos grupos espalhados em todo canto no Brasil. Foram anos também de muito debate sobre o aborto e sobre outras formas de vida familiar, etc.
tendo uma dimensão estritamente acadêmica e uma dimensão de debate público com o mundo laico, digamos assim. E todo o trabalho de pastoral, com tudo somando-se, né? Tudo interligado. Tudo interligado. E, no fundo, a família é muito atacada. Já o Papa João Paulo II falava, e também Bento e o Papa Francisco, todos os últimos papas tiveram uma sensibilidade muito grande para com a família, que passa por uma tempestade, dizia o Papa Bento, e João Paulo II dizia, o futuro da humanidade passa pela família. Quer dizer, a família é um ponto-chave de educação. Quando nós observamos, no contexto da sociedade atual, um certo déficit de valores, de honestidade, de solidariedade com outras situações de sofrimento, etc., como um déficit. Como é que se pode cobrir este déficit? Onde se aprende a ser honesto, a ser pontual, a respeitar o outro? É na família. Em primeiro lugar, em casa. E se falta família, nenhum sermão ou nenhuma aula dada numa escola pode suprir aquilo que faltou. O mesmo vale para a transmissão da fé. Eu costumo dar um exemplo, permita-me dar aqui. Pois não. Imaginemos um homem que é pai e que leva seu bebê de 4, 5 anos até uma igreja e que no momento em que esteja vazia e chega até perto do altar, pega a criança no colo e fala: "Ô menino, está vendo? Este é Jesus." Ele apresenta Jesus. Ele diz que está ali na cruz como um sinal de amor porque nos ama e depois fala: "Está vendo aquela luz que está acesa ali ao lado? Ali está Jesus no sacramento da Eucaristia." O menino não entende muita coisa, mas quando chegará à velhice, ainda vai lembrar do pai que lhe apresentou Jesus. Nunca mais vai esquecer. E se por acaso passa por uma situação de drama, de saúde complicada, mesmo que não tenha mais vivido participando da vida da igreja, aquilo ainda serve como ponto de referência de alguém importante, Jesus, que o pai chamava de Salvador. Eu li recentemente um artigo que o senhor escreveu sobre família, Estado laico, família cristã. E o senhor aborda, está disponível na internet para quem quiser procurar, as novas configurações familiares. O senhor pode falar o que dessa nova realidade, das novas configurações que já existem? Eu diria que o grande desafio que estas novas configurações nos apresentam é que os jovens devem ter razões para poder chegar aos 20 anos e dizer: eu quero fazer família. E a família sempre mais deverá ser fruto de uma escolha livre, pensada. E uma escolha livre e pensada só se faz a partir de razões. E nós devemos oferecer razões. Por que vale a pena casar segundo o desígnio de Deus, com um sacramento do matrimônio, com abertura para gerar filhos e educá-los, num matrimônio que é pensado para durar a vida inteira. Quais são por que vale a pena? Porque isto é melhor do que relações que duram pouco tempo e que vão trocando e renovando, etc. Porque é uma fonte maior de felicidade, de realização humana, aquela que dura no tempo e que atravessa dificuldades e, portanto, amadurece e cresce e não fica recomeçando sempre e nunca dando o passo de uma maturidade maior. E não basta poner razões, são necessários pessoas que possam dizer: eu estou com a minha esposa já há 35 anos ou há 50 anos e foi a melhor coisa que me aconteceu na vida. Será que é preciso falar mais sobre esses casos positivos? Exatamente, porque as pessoas se acostumaram a um criticismo, todos nós fomos educados a ser críticos de tudo e tal, e mesmo nas famílias muitas vezes prevalece considerações negativas. Piadas, né, do casamento. Até, não, deixa-me agora voltar para o meu abacaxi, depois de ter tomado cerveja com os colegas e tal. Aí agora vou voltar para o meu pepino, para a minha prisão. E um adolescente que ouve isso é muito forte, lá, viu, na sociedade brasileira, né? Tremendo, porque um adolescente fala: e eu vou me meter nisso, mas nem morto. Não quero. Não quer. Então é necessário que quem é casal e que descobre a beleza
de um amor que permanece, que se torna sempre mais profundo, porque a convivência obriga a ir sempre mais a fundo naquela relação que é de doação recíproca, que é de... É necessário que tenha mais coragem para dizer não. Sim, é claro que se enfrentam problemas, a vida é feita de problemas, porém é um grande valor, é uma grande alegria poder ter filhos, poder educá-los, poder partilhar o momento em que meu marido adoeceu e eu cuidei dele, e depois, e como quero dizer, é toda a história de vida que encontra, que pode encontrar o caminho da beleza, mas ele não é óbvio. Antigamente era como uma coisa óbvia, natural. Hoje não. Família será sempre mais fruto de escolha, razões e testemunhas. São a tarefa para nós e para toda a pastoral familiar, etc. O senhor traz um tema que é a questão da duração dos relacionamentos, né? Os relacionamentos heterossexuais, homem e mulher, mas a pouca durabilidade dos relacionamentos também está afetando os relacionamentos homoafetivos. Evidentemente. A gente percebe que essa nova configuração também, muitas vezes, já se queixa disso, né? Da pouca duração. Então, a igreja precisa retomar, de fato, e contar essa história da família. Como é importante participar dessa história até o final, né? Porque em relacionamentos de breve duração, se perde o melhor. Quer dizer, se perde a chance de crescer enfrentando juntos aquele desafio, aquele momento crítico que apareceu. De modo que um é chamado a compreender melhor a outra pessoa. O afeto, o amor será maior depois de ter enfrentado o problema. E não descartar, então começo tudo de novo com uma outra pessoa. O que aconteceu? Se quebrou um tripé, digamos assim, que é amor, sexualidade e procriação. Estes três, desde Adão e Eva até uns 60 anos atrás, caminhavam juntos, no sentido de que a intimidade sexual expressava o amor e necessariamente estava aberto para gerar filhos. Isto constituía uma pressão para dizer, bom, então vamos constituir um vínculo, porque se nós nos amamos, temos relações de intimidade, podemos gerar filhos, então temos que ter um vínculo que garanta a nossa corresponsabilidade para educar esse filho. Isso era o fundamento do matrimônio. Foi quebrado. Foi quebrado. Porque, por causa da pílula, de outros meios contraceptivos, você pode ter relações sexuais sem nenhuma consequência. Sempre a intimidade, o amor de homem e mulher, essas relações tiveram dois significados. Um significado unitivo e um significado procriativo. No momento em que você elimina o procriativo, sobra somente aquele unitivo, a dimensão lúdica. Para que casar? Para que amarrar-se a um vínculo? É aqui que as razões entram para compreender como um vínculo não em certo momento pode ser percebido como uma amarra, mas acima de tudo é um recurso extraordinário, porque aquela criança, o pai é um recurso do qual necessita para poder desenvolver-se e crescer com equilíbrio e sabedoria. E para a mulher também é um recurso, o homem é um recurso, para o homem a mulher é um recurso. E temos que ter olhos para reconhecer em que circunstâncias e sob quais condições, então, este recurso se perpetua, não é afetado por esta mentalidade que torna líquidas todas as relações. Então, Petrilho, o senhor participou do Sínodo para as Famílias, né? Eu participei porque fui eleito pelos outros bispos do Brasil. São muitas vertentes de discussões que a gente poderia aprofundar aqui, mas eu quero entrar uma questão aqui pontual, porque também a proposta desse programa é ser profundo, sobre a Eucaristia para casais de segunda união ou casais dessas novas configurações. Isso certamente foi uma pauta do Sínodo. A gente sabia que o Papa Francisco, a gente sabe que ele tem um pensamento sobre isso, sobre a Eucaristia. Mas ele diz que a Eucaristia não é prêmio, mas sim remédio para os doentes. Remédio para os doentes. Ele usa mais ou menos essa frase. Qual que é a opinião do senhor? O que está acontecendo na igreja hoje? A gente sabe, nós temos informação de que muitos padres dão a Eucaristia nessas situações, mas há uma recomendação oficial da igreja. Eu queria a avaliação do senhor.
Bom, o Papa se manifestou de uma maneira mais direta na exortação apostólica pós-sinodal Amoris Laetitia. E ele, em momento nenhum, diz está liberado a Eucaristia para quem porém, ele vai dizer, temos que chamar de volta e acompanhar os casais de segunda união, abrindo os espaços da igreja. Ele diz assim, estas palavras que eu cito de cor da exortação apostólica, até onde possível. E até onde possível será até que a pessoa possa se sentir acolhida, amada, mesmo subjetivo isso também, mesmo né? com De uma a análise restrição pessoal. E neste sentido, análise pessoal, mas alguns critérios devem ser objetivos. E então, ao mesmo tempo que o Papa diz que é necessário acolher até onde possível, integrar as pessoas que são casais de segunda união no contexto eclesial, de vida fraterna, de comunhão de irmãos, etc. Também ele diz assim, vamos acelerar agora os caminhos para a declaração de nulidade de matrimônio, quando existem as condições de nulidade. Ele pediu celeridade aos tribunais eclesiásticos. De fato, nós estamos trabalhando neste Está sentido. Né? Então, por toda a diocese hoje tem uma Câmara Eclesiástica, quando não tem condições para ter um tribunal, porque exige pessoas qualificadas que estudam em Roma ou fora da Bahia, uma Câmara Eclesiástica que acolhe, escuta e ajuda o casal que chega pedindo declaração de nulidade, ajudando inclusive a redigir um pouco aquele libelo que se chama, quer dizer, o documento de pedido. Aí entram as questões objetivas que o senhor diz, né? Tem que ir para o campo jurídico da igreja resolver. E pela experiência que eu tenho nestes anos, eu digo que nunca se avançou com tanta celeridade nestes processos para declarar nulidade como estamos avançando agora. Para a gente encerrar, o senhor está com 74 anos de idade? 74 já completados. Quando completa 75, o bispo pode pedir renúncia por causa de idade? Não, deve pedir renúncia por causa da idade. O senhor vai pedir? Com certeza. Agora, já pensei no mês de outubro. Outubro de 2020. Porque novembro é o mês em que eu faço aniversário, então um mês antes. Todo bispo que a gente está entrevistando que está para ser emérito, né? Para pedir a renúncia por causa de idade, eu pergunto, o senhor pretende fazer o que depois? Vai morar em qual cidade? Já pensa sobre isso, né? Claro. Eu espero morar um pouco entre Camaçari e Salvador. Gostou dessa terra, né? Gostei muito desta terra. E continuar até quando possível, que Deus me dê possibilidades para isso, a trabalhar sobre o tema família, não somente na universidade, mas também para divulgar mais, poder fazer coisas que não tive tempo de fazer, porque a vida de bispo às vezes exige outras coisas. Espero poder continuar fazendo isso. Vai contribuir muito, né? Sua mensagem final para a TV Evangelizar, sua bênção. Bom, eu gostaria de dizer que toda a minha vida, que deve ser idêntica àquilo que vocês também vivem, nós observamos aspectos da igreja que falam, eu vou dizer uma palavra, não vão se escandalizar, de decadência. E aspectos da igreja que falam de uma vitalidade que é totalmente nova. É necessário saber identificar o que é que vai entrando em decadência e o que é que pode dar uma vida nova a toda a igreja. Sim, um bispo é responsável de uma diocese, mas o coração de um bispo sempre é a igreja inteira. Então, nos interessa que a igreja inteira possa florescer como uma nova primavera, já falava o Papa Francisco e também o Papa Bento, uma nova primavera da igreja. Por quê? Não só para encher, não tanto para encher os templos e ter mais gente que frequenta, porque o mundo está se perdendo numa maneira de viver e de trabalhar e de conviver uns com os outros que é grosseira, vulgar, banal, de baixíssima qualidade, sempre com agressividade. E o que sobra é tristeza, e violência e solidão.
somente através de Jesus Cristo se pode reconstruir o tecido humano mais adequado àquilo que o coração deseja. E o coração deseja paz, o coração deseja felicidade, o coração deseja amizade sincera. Está faltando tudo isso, está faltando. E de onde se reconstrói? A partir de Jesus Cristo. Eu espero poder dedicar até o último suspiro para esta tarefa, este objetivo. Que bom, Dom Petrini. Que desejo também para vocês. Que doa bem, aproveito para dar a bênção pela intercessão da Sagrada Família, que está aqui às nossas costas. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e Espírito Santo. Amém. Continue sempre com essa alegria do Evangelho, Dom Petrini. Você ouviu aí ao fundo, né? O sino da igreja. Nós estamos gravando essa entrevista, meio-dia, hora do Ângelus, os sinos tocaram. Dom João Carlos Petrini, bispo de Camaçari, bispos do Brasil, nós gravamos este programa aqui na Bahia. Todas as entrevistas, bispos do Brasil, você pode rever no canal do YouTube da TV Evangelizar. Até a próxima.